Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida da tua filha Gisele. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe peço que apesar dela, Senhor, o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Use ela, Pai amado, com ousadia, com intrepidez, Senhor, com autoridade, Pai, nesta noite. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar aos nossos corações da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, Senhor, continue ministrando em nossas vidas. É o que eu lhe peço nesta noite e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? E será que Jesus está feliz com você? Será? Aleluia. Irmãos, como é bom estar na casa do Senhor, né? A palavra de Deus, ela diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, mais vale o dia de hoje que você está aqui, na presença do Senhor, do que qualquer outro lugar que você tiver em 1000 dias. Então, vamos valorizar esse momento, vamos valorizar essa presença. E assim, eu estou impactada com o que o Senhor está fazendo aqui na igreja hoje, porque a palavra que o Senhor me deu na quarta-feira está acontecendo aqui, e eu vi hoje que está realmente acontecendo aqui, porque a palavra que o Senhor me deu que não é sobre a adoração, é sobre o adorador, é sobre eu e sobre você. Não é sobre aquilo que sai da nossa boca, não é sobre as palavras que são cantadas, mas é sobre as palavras que saem do nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor procura os adoradores, mas que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor não procura a adoração, Ele procura o adorador. E através do adorador é onde sai a adoração do nosso coração. E quando nós estamos reunidos aqui, nós manifestamos aquilo que nós fazemos no secreto lá na nossa casa. Se você não tem costume de ter o seu secreto com Deus, eu quero dizer para você que você está no lugar errado, porque o Senhor, Ele manifesta na igreja aquilo que é feito lá dentro da tua casa. Aqui é só um ajuntamento de pessoas, onde nós nos reunimos como um corpo de Cristo, para trazer uma palavra para o seu coração, para trazer uma palavra para a tua semana, para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra de renovo, uma palavra de salvação. Mas nós precisamos ter o nosso tempo com Deus também em secreto. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos 15, capítulo 16 e 17. Aleluia. Fala conosco, Senhor, nessa noite, Pai. E diz assim a palavra do Senhor: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocados o meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Aleluia. Você pode aplaudir a palavra do Senhor nessa noite? Irmãos, nesse texto aqui de Atos, o Senhor fala sobre Davi. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor tem ministrado ao meu coração essa palavra desde quarta-feira. Eu não estava aqui, eu estava em Juiz de Fora. E foram 2 semanas bem difíceis que eu passei em Juiz de Fora. Primeira semana foi com a minha filha. A minha filha estava doente, né? Ela deu uma dor de cabeça forte. E eu cheguei aqui no domingo, na segunda eu já tive que viajar para Juiz de Fora de novo, para poder ficar com a minha filha. E ali começou uma luta. Nós fomos para o
para o hospital. Ela tomava injeção na veia, não melhorava. Chegou a tomar 9 remédios que o médico passou, não melhorava. Ela ficou de sexta até segunda com dor de cabeça. E aí nós fomos no neurologista, fizemos ressonância, deu uma enxaqueca, mas não tinha um motivo assim para ela estar com dor de cabeça. Aí nós fomos investigar. Aí o médico passou alguns remédios para ansiedade. Nós ficamos a semana toda nessa correria. E quando foi na outra semana, o Pablo foi me buscar essa semana, né? Ele chegou em Juiz de Fora para me buscar. E na quarta-feira, o Pablo ia pregar em Lagoinha, Juiz de Fora. E nós fomos para o culto. Chegou lá, o pastor falou para eu fazer o clamor. E quando eu estava em cima do altar orando, fazendo o clamor pela igreja, minha filha vai correndo atrás do altar assim. E aí eu acabo de fazer o clamor. Na hora que eu desço, ela fala assim: olha, a sua mãe caiu. A avó, né? A minha vovó caiu, quebrou o braço, deu fratura exposta. E ela está lá na rua, no chão, esperando a ambulância. E, irmãos, eu tinha que vir embora na sexta-feira, porque eu já estava lá há muito tempo. E eu saí dali, entreguei ao Senhor e falei: Senhor, eu vou até lá. E na hora que eu cheguei em casa, minha mãe ainda estava sentadinha no mesmo lugar, na rua. A ambulância chegou, ela estava com o braço bem... Minha mãe tem 85 anos, ela foi colocar o lixo para fora e ela caiu. E aí nós fomos para o hospital. Chegamos lá, o médico falou: é cirurgia. E minha mãe tem osteoporose, então ela tem problema nos ossos. Tanto que quando ela caiu, quebrou outro braço, ela não pôde operar, não pôde fazer nada, porque ela tem osteoporose. Só que dessa vez deu fratura exposta. E aí quem que tinha que ficar no hospital era eu, porque minha irmã está viajando. E eu falei: ai, Senhor, o Senhor fala ao meu coração, fala comigo, eu vou ficar. Aí minhas filhas foram embora, todo mundo foi embora, e eu fiquei no hospital lá fora esperando. Quando foi 2h30 da manhã, ela acabou a cirurgia, a gente foi para o quarto. E eu comecei a orar ao Senhor e entregar o meu coração mesmo para Ele sondar aquilo que estava no meu coração, né? Que a minha mãe precisava de uma cura, minha mãe precisava de um renovo do Senhor. Minha mãe também é cristã e ela precisava que o Senhor fizesse algo para ela. Todo mundo ficou preocupado, mas eu entreguei nas mãos do Senhor a vida da minha mãe e fiquei naquele hospital acordada a noite toda, intercedendo por ela. E ele falou que ia dar alta para ela na quinta. Eu falei: amém, se ele der alta na quinta, eu consigo ir embora na sexta. Só que na quinta-feira a glicose da minha mãe aumentou e ela não pôde sair. Eu falei: ai, Jesus, tem misericórdia, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E aí nós fomos ficando naquela expectativa. E quando foi na sexta-feira, mais ou menos 9h30 da manhã, minha mãe teve alta. Aí nós levamos ela para casa, a minha sobrinha ficou com ela e eu vim embora. Porque o Senhor, Ele conhecia o meu coração e Ele sabia que eu queria estar aqui. Não que eu queria deixar minha mãe lá, mas eu queria estar aqui com os irmãos, porque já tinha palavra no meu coração queimando desde quarta-feira. E eu falava: Senhor, eu preciso ir lá na igreja para poder falar essa palavra que está queimando no meu coração. Mas eu também não posso deixar minha família aqui. Minha filha já estava bem, aí veio agora minha mãe. E aí minha mãe está melhor do que nós aqui, irmãos. Estava dormindo até em cima do braço. E graças a Deus o Senhor cuida, sabe por quê? Porque Ele sonda o nosso coração. E essa palavra aqui de Atos fala sobre o coração de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E Deus abençoava Davi por causa disso. Ei, eu quero dizer para você que você precisa ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, para que Deus abençoe a sua vida. Não adianta você ser um homem qualquer que venha à igreja e seja apenas uma visitação do Senhor nos cultos, aos domingos ou nas quartas-feiras. Não, o Senhor, Ele quer habitar no nosso coração, na nossa vida. Nós somos a habitação do Senhor. Não podemos nos conformar em ser apenas a visitação. Nós viemos na igreja, louvamos ao Senhor, é lindo, é maravilhoso, sentimos a presença. Mas e quando nós saímos daqui? Irmãos, nós não temos que nos preocupar com nada, porque o Senhor, Ele já está no controle de tudo. O que nós precisamos ter é Ele no nosso coração, porque Ele no nosso coração, Ele nos convence de tudo, do pecado, da justiça, do juízo. Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele faz tudo. E Davi, a palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E a palavra também fala sobre alguns tabernáculos que o Senhor queria reconstruir naquele tempo. E
existiam tabernáculos lindos, como o tabernáculo de Moisés, todo detalhado, dividido em átrios, lugar santo, santo dos santos, separado por véu, representava a santidade de Deus, mas também representava a distância, porque só quem poderia entrar era o sacerdote. Existia também, irmãos, o templo de Salomão, que era grandioso, símbolo da riqueza e da glória de Israel, mas vulnerável à idolatria e à apostasia. Mas tinha também o tabernáculo de Davi, simples, sem véu, sem paredes. A arca estava acessível, rodeada por adoração 24 horas. Irmãos, Davi, ele construiu uma tenda, e ficou lá, e colocou no coração dele que ele ia adorar ao Senhor. Durante 24 horas ele ficava ali adorando ao Senhor. Ei, irmãos, eu quero dizer para você que aqui na terra, o que nós estamos fazendo é um ensaio daquilo que nós vamos fazer no céu. Você consegue compreender isso? Se você não adora aqui, lá você não vai entrar, porque você não vai conseguir adorar. Lá você não vai entrar, mas o Senhor, eu imagino o Senhor lá no céu falando, né? Perguntando: Senhor, qual tabernáculo você vai restaurar? O templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés. Mas o Senhor, no coração dele, não, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi, porque ali tinha um verdadeiro adorador. Eu quero dizer para você que o Senhor te procura nessa noite. E será que Ele te encontra? Será que quando Ele olha para André, Ele encontra uma verdadeira adoradora mesmo, que o adora em espírito e verdade? Será que quando Ele olha para você, Daiane, Ele encontra em você uma adoradora que adora em espírito e verdade? Davi, ele tinha tudo que ele precisava em Deus. Ele tinha tudo o que ele precisava em Deus, porque Deus, ele achava nele um verdadeiro adorador. Tudo que nós precisamos, irmãos, é da presença de Deus. E Davi, ele amava tanto essa presença, ele zelava tanto essa presença, que quando a arca saiu da vista dele, quando a arca saiu da cidade dele, ele se entristeceu e ele foi atrás dela. Porque antigamente a presença, ela habitava, né, em templos, ela habitava na arca. Hoje não, hoje eu e você carregamos a presença do Senhor. Você consegue entender a oportunidade que Deus te dá hoje? Antigamente, para entrar no tabernáculo, eram só os sacerdotes. Hoje o Senhor instituiu eu e você como sacerdotes, e nós podemos chegar ao Pai sem véu, sem nada, direto. Você consegue entender que a sua oração, ela tem acesso direto? Você não precisa passar por ninguém, você não precisa pedir a ninguém. O véu já se rasgou e o Senhor já te deu acesso. Ei, peça ao Pai, e Ele ouve, mas Ele sonda o seu coração. E Davi, a palavra de Deus fala que ele ficou muito triste quando a presença saiu. E a arca que tinha a presença foi para a casa de Obed-edom. E essa arca, quando ela foi para a casa de Obed-edom, Davi, ele foi buscar ela. E quando ele foi buscar ela, ele voltou para a cidade, irmãos. Mas ele voltou para a cidade com tanta alegria no seu coração, porque ele tinha resgatado a presença do Senhor novamente, dentro daquela arca, que ele entrou na cidade dançando. Eu não sei se você já leu, mas ele entrou na cidade dançando, ele entrou na cidade gritando, ele entrou na cidade fazendo festa, porque ele estava trazendo novamente a presença do Senhor para junto dele, para junto da cidade, para junto do povo dele, porque a presença tinha saído. E sabe o que acontece? Mical, mulher de Davi, estava na janela olhando e riu. Não valorizou a presença do Senhor que estava voltando com o marido dela. Sabe o que ela ganhou? Uma esterilidade. Irmãos, quem não é adorador de verdade é uma pessoa estéril. É uma pessoa estéril, irmãos. Por isso que o Senhor nessa noite nos procura. Quando a gente ora, é para que o nosso coração se acalme. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós precisamos. Então nós não precisamos orar pedindo a Ele nada. A gente ora para que Ele venha e acalme o nosso coração e tranquilize, porque tudo já está no controle dEle. Quando a gente jejua, não é para adquirir coisas,
É para que o diabo não tome a nossa mente. É para que o inimigo não tome a nossa mente, não tome a nossa vida. Porque nós precisamos fazer isso, porque nós precisamos ser um adorador ao Senhor, que o adora em espírito e verdade. A Bíblia diz que quando Isaías teve a visão do vislumbre da glória do trono de Deus, já havia seres lá no céu que dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor o tempo todo. O tempo todo tem anjos lá em cima, seres como de fogo, dizendo que Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando João foi levado à ilha de Patmos, ele também teve o vislumbre dos seres de fogo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor o tempo todo. E às vezes nós entramos na presença do Senhor e nem a boca nós não abrimos. Nós trazemos os nossos problemas para cá. E nós nem abrimos a boca, irmãos. Não é sobre parede, não é sobre templo. Nós gostamos de tudo lindo, perfeito. Só o Senhor sabe qual é a vontade do meu coração de ter essas salinhas arrumadas, de ter o banheiro arrumado, de ter uma igreja mais bonita. Mas isso não é nada diante da glória do Senhor. O meu coração anseia mais em você ser um verdadeiro adorador e as pessoas serem atraídas pela nossa adoração. Lá em Lagoinha, Manhuaçu, existem pessoas que adoram em espírito e verdade. Então eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Sabe o que eu quero dizer para você? Você é responsável pelas pessoas amarem a Deus e também pelas pessoas odiarem a Deus. Sabia que nós somos responsáveis por isso? Nós somos os responsáveis por isso. Porque nós carregamos hoje a glória de Deus dentro de nós. E o que nós temos feito com essa glória? Sabe por quê? Tudo depende de como nós traduzimos a glória de Deus. Como nós traduzimos aquilo que nós carregamos. Você sabe o quanto que isso é sério? Nessa noite, o Senhor quer abrir o nosso entendimento, para que possamos entender que o Senhor nessa noite, Ele vai nos encontrar. Ele vai te encontrar, Ele vai me encontrar. Ele vai fazer de nós verdadeiros adoradores, onde a gente vai atrair as pessoas pela glória dEle, que habita em nós, pela diferença que nós fazemos. Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós não podemos ser julgadores. Nós temos que amar. O Senhor, Ele é amor. Irmãos, de quando João foi levado para a ilha de Patmos e quando Isaías teve a visão, se passaram 800 anos. Vocês imaginam o que é 800 anos? E os anjos de fogo não param até hoje de falar que santo, 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 santo é o Senhor até hoje. 800 anos só declarando que o Senhor é santo. E quantas vezes nós abrimos a nossa boca apenas para reclamar e para murmurar? Ei, o Senhor está aqui, Ele quer mudar o teu coração, Ele quer mudar a tua mente. Ele fala que nós precisamos ter uma mente renovada todos os dias. E existem pessoas que estão 30 anos na igreja com a mente cauterizada. Ei, vamos abrir para o novo de Deus a nossa mente. O Senhor tem um novo de Deus para Lagoinha, Manhuaçu. O Senhor tem um novo de Deus para você. Você não pode adorar alguém tanto tempo sem um objetivo. O objetivo da adoração é aquilo que nos alimenta. Sabia? Que a nossa adoração é o que alimenta o nosso espírito. A nossa adoração é o que alimenta. E Davi, ele era um adorador ao Senhor. E nessa noite, eu peço que o Senhor levante Davi neste lugar, para que nós possamos entender que quanto mais perto de Deus, mais perto nós vamos estar das pessoas, mais perto nós vamos estar do nosso cônjuge, mais perto nós vamos estar do nosso filho. Quanto mais perto de Deus, mais perto vamos estar um dos outros. Quanto mais longe de Deus, mais longe nós vamos estar um dos outros, porque vem frustrações, vem várias coisas. Se a gente não tiver o Senhor, nós não aguentamos. Mas Davi, ele traz de volta a arca do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele falava ao meu coração que Ele sente saudade em nós de coisas que são inegociáveis.
Tem gente negociando coisas que são inegociáveis ao Senhor. E o Senhor tem saudade disso. De pessoas que não negociam a presença dEle. Pessoas que não negociam o nome dEle. Pessoas que não negociam a obra dEle. Pessoas que estão dispostas a morrer por Ele. Essa é a palavra do Senhor. Não sei se é isso que você queria escutar nessa noite, mas o Senhor, Ele procura pessoas que o amem de verdade. Pessoas que acreditam que ainda que você perca o controle, Ele jamais perderá o controle. Ele jamais perderá o controle. E nós devemos pedir ao Senhor todo dia, para não deixar a nossa fé esfriar, não deixar o nosso amor esfriar. Nós devemos falar: Senhor, não importa para onde eu estou indo, mas eu sei que o Senhor vai estar lá. Não importa o que está acontecendo na sua vida, lá no final você vai encontrar com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele já conhece depois da curva. Você não conhece o que vai acontecer depois da curva, mas o Senhor, Ele já sabe. Porque diz que Ele escreveu todos os nossos dias no livro dEle, tudo Ele sabe. Ele é um Deus que tudo pode, que tudo sabe. Deus olhou para Davi e amou tanto ele, amou tanto Davi. Oh Jesus, imagina se o que atraísse as pessoas até este lugar fosse a presença que está aqui. Não é sobre a adoração, mas é sobre o adorador. É isso que atrai a presença do Senhor. Quando você conecta a sua adoração, você sente a presença de Deus. E quando nós sentimos a presença de Deus, nós nos entregamos a Ele. Nós choramos, nós rimos, nós nos alegramos, nós sentimos o mover, nós sentimos a presença do Senhor. Eu não sei você, mas desde que eu cheguei aqui hoje, eu sinto a presença do Senhor neste lugar. E como é bom a gente poder sentir a presença do Senhor, porque Ele nos mostra, Ele nos confronta, Ele nos muda, Ele nos dá arrependimento. Ele não quer que nós saímos deste lugar do mesmo jeito que nós chegamos. Nós oramos, nós não ficamos inertes à presença do Senhor, mas não, nós estamos buscando a Ele o tempo todo, nos entregando a Ele o tempo todo. Irmãos, nós estamos vivendo os finais dos tempos, e o Senhor nos chama para ser a casa favorita dEle. Você consegue entender o que é ser a casa favorita de Deus? A casa favorita de Deus tem que ser o nosso coração, onde é o lugar que Ele pode habitar, onde é o lugar que Ele pode morar. Irmãos, Deus te chamou nessa noite para ser a casa favorita dEle. Ele hoje não habita mais em templos feitos por mão de homens. Hoje Ele habita na casa favorita dEle. Ei, você é essa casa. Você é a casa favorita de Deus. Deus não se impressiona com as estruturas, mas Ele se impressiona com os corações. O templo de Salomão era magnífico, revestido de ouros, maravilhas do mundo antigo. O tabernáculo de Moisés, ele foi construído conforme as instruções de Deus, minuciosamente. Tudo que Deus falava com ele, mármore e ouro. Que para ser terapeuta, mas os corações não eram apaixonados pela presença de Deus. Podemos ter belas igrejas, cultos bem organizados, não ter falha na mídia, né? O vídeo não passar. Mas o Senhor não está preocupado com nada disso. O Senhor não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com o seu coração nessa noite. Como o seu coração entrou e como o seu coração vai sair deste lugar. É isso que o Senhor está procurando. Se a presença de Deus não estiver aqui, tudo não passa de estrutura vazia. Deus procura os corações quebrantados, irmãos. E Ele achou em Davi esse coração. Deus procura isso. É isso que Deus tem procurado em nosso meio. Muitas das vezes não tem encontrado. Efésios 4 diz sobre alguns processos de desenvolvimento em Deus. E esses processos, eles se dividem em 3 partes, que é edifício, templo e habitação. O edifício, ele aponta para o desenvolvimento, para o reparo, para a reforma, para a desconstrução. Quando nós pegamos um edifício antigo e precisamos reformar, nós não podemos colocar coisa nova, sem antes tirar aquilo que está velho.
Isso que o edifício nos mostra. E tem muita gente aqui dentro da igreja que é apenas um edifício. Está cheio de coisa velha, não renova a mente, não busca algo novo de Deus, está preso nos sofismas, a mente está cauterizada, não muda de vida. Mas também tem aqueles que são templo. O templo está pronto, mas só serve para admiração. Irmãos, lá em Juiz de Fora, não sei se vocês conhecem, não estou falando nada contra a religião, mas ele é muito conhecido, o Padre Pierre. Não sei se vocês já conheceram ele. Ele é um padre da Renovação Carismática. E no dia do enterro do meu sogro, ele foi lá, porque a minha sogra ela é ministra da Eucaristia, e fez foi lá, ungir o corpo do meu sogro, né? E estava lá aquele homem falando. E eu parei e fiquei olhando assim de frente para ele, assim, ele aqui, o caixão aqui, olhando ele. E ele falando. E umas palavras tão bonitas, irmão. As palavras que aquele padre falava, tão bonita. Mas depois eu fui ver que as palavras eram tão vazias. Que as pessoas saíram dali e não mudou nada. Esses são os tempos aonde tem até coisas bonitas, tem admiração, mas é vazio. Depois que sai não tem mudança nenhuma. Mas tem também a habitação. A habitação é quando você vence o processo do edifício, você vence o processo do templo e chega ao nível de habitação. E o Senhor pergunta para você nessa noite, qual é o nível que você se encontra? Nível do edifício, onde está sempre em reconstrução, reparo, reforma. Nível de tempo, que só serve para admiração de alguns, mas não muda ninguém, não muda nada. Sua vida não transforma em nada ninguém, não mostra nada. Ou você é a habitação que venceu todos os processos e sabe que o Senhor habita no seu coração e crê que Ele habita no seu coração. Suas ações, elas serão acompanhadas pela habitação de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Suas ações, elas serão acompanhadas pela habitação de Deus, irmãos. Está chegando o tempo onde a presença de Deus ela virá, sabe por quê? Porque você atraiu a presença de Deus, porque você desejou a presença de Deus, porque você ama a Deus mais do que a sua própria vida. E não tem jeito, irmãos, o caminho é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus mais do que a sua vida, ser verdadeiramente a casa favorita de Deus. Irmãos, tem um salmo que ele é conhecido e eu gostaria de ler ele com vocês, aonde Davi ele faz esse salmo, e assim, esse salmo ele é muito profundo e muito lindo também. E quando ele estava no seu pior momento, ele fez essa oração ao Senhor. Aleluia. Senhor, que o Senhor encontre em nós, ó Pai, a sua casa favorita nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu clamo por Ti, Pai. Eu clamo por Ti. E esse salmo, ele chama Salmo dos Degraus. É o salmo de número 132. Você pode colocar aí para nós? O Senhor procura nessa noite um coração rendido a Ele, um coração disposto a fazer a diferença nessa cidade, fazer a diferença por onde você está, que você possa confiar no Senhor todos os dias, que você possa lembrar de Davi, que mesmo pecando, mesmo pecador, ele não pôde construir o templo porque na mão dele havia sangue.
A mão dele havia sangue, o Senhor não permitiu que ele construísse o templo, mas nem por causa do pecado dele, ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Você precisa ser uma pessoa que Deus olha para você, e mesmo além do teu pecado, Ele vem e fala com você: Áquila, você é um homem segundo o meu coração, e eu te perdoo. Independente daquilo que a gente faz, Deus olhava para Davi, Davi tinha sangue na mão, mas Deus não deixou de amar, e ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus. Ele amava a Deus, e a sua vida fazia jus daquilo que ele orava, daquilo que ele falava. Ei, chega de palavras bonitas, canções escritas. Vamos declarar ao Senhor a canção do nosso coração, aquilo que a gente sente de verdade, a canção que está dentro de nós. Senhor, eu te amo. Não apenas ficar cantando os louvores, é bênção aqui, mas tem um momento seu aí com Deus de adoração, que você precisa devolver a Ele uma adoração espontânea, uma adoração verdadeira e espontânea, não apenas canções que nós já conhecemos. Igreja, nessa noite o Senhor nos chama a um arrependimento de não ter colocado o Senhor até hoje na frente de tudo que nós vamos fazer. E o Salmo, olha o que Davi, ele fala para o Senhor: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto poderoso a Jacó: não entrarei na minha tenda, a tenda que ele tinha construído para o Senhor. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não concederei sono aos meus olhos, nem cochilo às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efratá, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos até a habitação dele, vamos adorá-lo diante da estrada dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará, porém um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos guardarem a minha aliança e os testemunhos que lhe ensine, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Sabe o que Davi dizia? Eu não darei sono aos meus olhos, até que os meus olhos sejam um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que o Senhor venha neste lugar. Você sabe o que é isso? Davi, ele disse que ele não iria dar descanso aos olhos dele, que as lágrimas iam rolar, que ele ia chorar, que ele ia clamar, até o Senhor voltar para ele, e a presença, até que o Senhor voltasse a presença para ele de novo, porque ele tinha perdido a presença. Então ele disse ao Senhor: eu não darei descanso aos meus olhos. Você consegue entender o que é isso? É quando você estiver numa situação difícil, você olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não darei descanso aos meus olhos, eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que o Senhor seja esse lugar. Vem habitar, Senhor. O Senhor te chama nessa noite para ser a casa favorita dEle, para você ser a habitação do Altíssimo. O que falta no teu coração, o vazio que está aí dentro de você, ele é do tamanho do Senhor. É só Ele que pode preencher, e é só Ele que te guia. É só Ele que te guia pelos caminhos eternos. Por isso que nessa noite Ele te chama a se arrepender pelo tempo que você se distrai com coisas, se distrai com pessoas, e deixa de ser essa habitação verdadeira que é o Senhor. Ele quer que você seja a habitação dEle, e Ele quer que você seja como Davi. Mesmo pecador, era um homem segundo o coração de Deus.
Levante a sua mão e declare: eu sou uma mulher segundo o coração de Deus. E se até hoje eu não fui, a partir de hoje eu serei. Porque eu preciso ser essa habitação, esse lugar onde o Senhor deseja estar, a casa favorita dEle. Ei, igreja, o que nós precisamos ser é a casa favorita do Senhor, o lugar da habitação dEle. Se coloque sobre os seus pés nessa noite.